Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Vou falar um pouquinho aqui hoje sobre o arrebatamento da igreja. Aquele texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 50 ao 54. Vamos dar uma leitura aqui rapidinho, tá? Para a gente poder entrar no assunto. 1 Coríntios, capítulo 15, dos 50 ao 54. Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Eis que digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos rapidinho aqui até o 52, para a gente poder analisar. Paulo fala aqui que o ressoar da última trombeta. Se tem uma última trombeta, então ela é sequência de uma primeira, de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta, de uma sexta. Ela pode ser a sétima trombeta do Apocalipse, né? Porque se ela é a última, ela é a sequência de uma terceira ou de uma quarta, né? É isso que os pré-tribulacionistas não explicam. Eles falam que é a última trombeta, mais sequência de qual trombeta? Tem também essa parte aqui, no 52. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados. Um pouquinho atrás fala que no momento, num abrir e fechar de olhos. Aqui fala que o corpo vai ser transformado no momento, num abrir e fechar de olhos. Não o arrebatamento que vai ser desse jeito, dessa maneira, né? Vai ser a transformação dos corpos no momento, num abrir e fechar de olhos. Ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 17, ali também é sobre o arrebatamento da igreja, que Paulo escreve aquela carta ali, sobre nós que ficarmos vivos, né? Ali o pessoal fala que Paulo ele esperava o arrebatamento secreto. As pessoas dizem, né, os teólogos por aí, a maioria na verdade, dizem que Paulo esperava o arrebatamento em qualquer momento. Então ele fala, nós que estivermos vivos. Por quê? É como ele esperasse o arrebatamento naquela época. O texto não está dizendo isso. Isso é uma expressão que Paulo usa, quer ver? Só um exemplo. Vamos supor que o arrebatamento não aconteça em nossa geração. Eu creio que vai ser nessa, mas tudo bem. É só um exemplo. Aí eu vou escrever uma carta, eu vou falar assim, ó, nós que estivermos vivos naquela época, seremos arrebatados. Mas não vamos passar na frente daqueles que dormem. Entende? Paulo ele se coloca como o corpo da igreja. Se estiver vivo, arrebatado. Se estiver morto, ressuscitado para ser arrebatado. Para os corpos ser glorificados. Então sim, eu posso me expressar. Se o arrebatamento acontecer daqui 100 anos, eu posso falar. Nós que estivermos vivos. Não tem nenhum problema nisso, eu me expressar dessa forma. Eu não posso pegar um texto que Paulo se expressou de uma forma para poder defender a minha teologia. Fica difícil assim, né? Olha o versículo 15. Ora, ainda vós declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então quer dizer, quando acontecer o arrebatamento da igreja, os que estiverem vivos naquele dia não podem passar na frente das pessoas que deram a vida por Cristo, porque elas vão ser ressuscitadas primeiro. Elas vão ao encontro nos ares com Jesus primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, está vendo? Eu já me coloquei já no grupo. Nós, os que estivermos vivos. Entende? Eu posso estar naquele tempo ou não posso estar. Mas eu me coloquei porque eu faço parte do corpo. Isso é normal, essa expressão ser usada. Entende? Mas você viu que engraçado aqui? A gente não pode passar na frente daqueles que deram a vida por Jesus, estão mortos, estão descansando, até que venha Cristo, né? E ressuscite a todos. Então assim, para vocês terem uma noção de como isso é lamentável, é como Isaías, Jeremias, os profetas, né? Isaías, Daniel, todos eles não fossem na igreja, a igreja é a partir de Cristo. Então nós vamos ser arrebatados e depois Cristo vem e ressuscita
o restante. Não é isso que está dizendo o texto. O texto fala que os mortos ressuscitarão. Que mortos? Desde a época de Adão, desde a época de Abel, até a tribulação, até os fins dos dias. Esses que vão ser ressuscitados, entende? Então, o arrebatamento da igreja, ele só fica sincronizado, fica certinho no final, na última trombeta, quando todos, desde a época de Abel, serão ressuscitados e todos os que estiverem vivos na tribulação seremos arrebatados. Então, todos nós teremos um encontro com Cristo nos ares. É isso que diz o texto. Eu não posso passar na frente de Isaac, de Abraão, de Daniel, isso não existe isso. Isso é doutrina de demônio, entende? Então Jesus ele não pode voltar secretamente, né? Tem um tempo para isso. Se há só uma ressurreição, então a ressurreição só pode ser no final de tudo. Não pode ser no começo, porque se tiver uma ressurreição no começo, antes da tribulação, assim como eles fazem, né? A igreja ser arrebatada antes, e depois no final Jesus vem de novo e ressuscita outro povo, isso está contra as escrituras. Então o próprio texto aqui já vai desmascarar essa teologia demoníaca dos homens, né? É complicado isso. Há também uma segunda ressurreição, mas ela não faz parte do arrebatamento. Essa segunda ressurreição é depois do milênio, lá no trono branco, que Deus vai abrir os livros. E não tiver ali o nome dele, vai ser lançado no lago de fogo, e também o livro das obras. Mas a segunda ressurreição é para esse tempo. Agora o arrebatamento da igreja é só uma ressurreição. A segunda ressurreição é para a condenação de muitos. Não de todos, mas de muitos. Então em 7 anos tem 2 ressurreições, não faz sentido isso. A primeira no arrebatamento da igreja, a ressurreição. A segunda ressurreição é lá no trono branco, depois de 1000 anos. Também tem outro texto aqui, está em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 7. Vamos ler rapidinho aqui. E vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Olha isso. Vamos ler aqui o 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, olha esse texto aqui, que vós sois atribulados ou na tribulação, o único alívio nosso é quando o Senhor Jesus aparecer dos céus. Mas olha aqui como ele vai aparecer, com os anjos do seu poder, e vai ter uma manifestação de Cristo. Não tem nada a ver isso com arrebatamento secreto, isso não existe na palavra. Mais um texto aqui polêmico, né, que eles usam para inflamar suas teologias. Vamos lá. Irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vou ler um pouquinho mais, mas eu vou aqui falando. No que diz respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponhando tenha chegado o dia do Senhor. Olha aqui o versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engano, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, que é o esfriamento da igreja, e seja revelado o homem da iniquidade. Então só até aqui, só até o versículo 3, depois vocês podem ler na sua casa o capítulo todo. Então aqui tem algo, tem uma sequência aqui, igual também das trombetas. Se a última trombeta, ela veio de alguma sequência. E que sequência que é essa? Então para Jesus voltar, também tem que ter uma sequência. Qual que é a sequência aqui? Apostasia, esfriamento da igreja. O homem da iniquidade é o anticristo. E quando acontecer todas essas coisas, esse homem ser revelado na tribulação, então tocará a última trombeta e do céu aparecerá Cristo, que é a sua manifestação, para vir buscar a sua igreja. É o arrebatamento da igreja. Igual eles falam aqui, que a reunião, né, no versículo 1, que a reunião de Cristo é o arrebatamento e a vinda de Jesus é outra. Eles separam isso em 2 eventos. Mas que loucura isso, né? Que papo furado é esse? Para falar o português claro. A reunião com Cristo nos ares e o arrebatamento ou a volta de Jesus é o mesmo evento.
é o mesmo evento. Igual quando Paulo fala igreja, ele fala eleitos, ele fala santos, para falar do mesmo povo. Ele só muda o termo, mas fala da mesma pessoa. Entende? E aqui é a mesma coisa, mas é o que eu falo, é textos isolados para poder defender os seus livros, para poder defender os seus senhores, para poder idolatrar os homens, para defender o seu ganha-pão, né? É complicado isso, né? Mas enfim, irmãos, essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.